Você que curte caricaturas, charges, tirinhas, esculturas, ou você que tem habilidades artísticas e já produz seus trabalhos, por acaso já ouviu falar ou já foi visitar um salão de humor? Então fica ligado aqui no vídeo. E aí pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, eu sou o Homero e esse é o canal Traceja. Salões de humor são exposições de charges, caricaturas, quadrinhos que são realizadas pelo mundo inteiro. Eles contam com a participação de diversos artistas, desde aqueles que já têm um reconhecimento, que atuam na área, até mesmo aqueles que trabalham apenas de forma amadora. Vários deles têm premiações muito bacanas e também são uma forma de reconhecimento ao trabalho de diversos artistas que estão aí buscando um lugar ao sol. No Brasil, o mais conhecido é o Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que já está aí há quase 50 anos. A exposição ocorre em uma construção localizada no Engenho Central, às margens do rio Piracicaba. Você chega lá através de uma ponte, por cima do rio, é um local bem diferente, um passeio bem interessante para se fazer. Os artistas podem enviar os seus desenhos feitos à mão livre, digitais e também esculturas. Eles têm ainda uma exposição só para crianças e outra só para participantes mulheres. Porém, o salão é bem concorrido e, como são escritos geralmente muitos trabalhos, os jurados têm que fazer uma grande seleção para ver quem vai participar mesmo da exposição. Eu e meu irmão já participamos com alguns trabalhos, mas esse ano eu quis fazer algo diferente. E eu resolvi me inscrever em uma categoria que eu não tinha participado até então, que são as esculturas. Nesse tipo de trabalho pode ser utilizado todos os tipos de materiais para criar as esculturas de caricaturas, de charges. O que conta muito realmente é a criatividade. Às vezes até mesmo um objeto pode parecer uma pessoa, dependendo como você trabalha ele. Minha proposta então é fazer uma caricatura em forma de escultura do sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman. Ele faleceu alguns anos atrás e deixou uma vasta obra, e entre os seus diversos livros ficaram muito conhecidos uma sequência de publicações que abordam o conceito de modernidade líquida, que é como ele definiu o período pós-moderno. No seu conceito, a sociedade atual é marcada por ser volátil, por ter uma fluidez, por isso essa associação com o líquido. Ou seja, as instituições, as relações, os diversos aspectos da vida humana estão em constante mudança e não ficam da mesma maneira por muito tempo. O período atual é marcado por um caráter imprevisível e também por incertezas, e as pessoas passam a ser mais individualistas, aquela ideia de cada um por si, a solitária busca pelo sucesso. Os relacionamentos pessoais, profissionais e amorosos não são feitos mais para durar. Os vínculos entre as pessoas passam a ser frágeis e podem ser desfeitos a qualquer momento. Assim como as relações de trabalho também se tornam cada vez mais precárias e instáveis. Disso tudo se pode fazer uma relação com a convivência intensa nas redes sociais, a obsessão pelo corpo, o culto às celebridades, a paranoia com segurança, um sentimento de ansiedade de que nunca estamos satisfeitos com o que nos é oferecido. Os princípios morais presentes na sociedade passam a dar espaço à lógica do consumo. As pessoas passam a ser vistas cada vez mais, não pelo que são, mas pelo que possuem. Eu quis fazer algo que tivesse uma certa relação com esse pensamento. Por isso, minha ideia foi fazer uma escultura com um globo terrestre ali no topo, como referência à sociedade atual, e dessa esfera estaria sendo despejado um líquido que formaria o rosto do Bauman, meio que incompleto, liquefeito. Tudo isso apoiado sobre a mão dele com um cachimbo, que também teria esse aspecto meio líquido, como se as partes estivessem flutuando ali soltas no espaço, desafiando a gravidade. Minha intenção é representar esse conceito que ele criou como se toda essa fluidez da vida moderna tivesse ali realmente nos pensamentos do autor. E vamos lá ver como é que isso ficou. Eu resolvi utilizar nesse projeto o biscuit, a porcelana fria, que é um material bom de se trabalhar, é barato também e a gente consegue uns resultados bem legais. Eu só quero dizer que eu também não sou nenhum expert nesse tipo de técnica, eu já tinha feito algumas coisas, mas esse projeto foi bem maior e mais complexo, por isso eu não tenho o intuito de mostrar o passo a passo exatamente, nem de ensinar como fazer escultura de biscuit, porque quem quiser aprender mais realmente tem canais especializados e eu coloquei alguns deles aqui na descrição. O que eu quero mais mesmo é mostrar o processo pelo lado criativo e também passar um pouco do que eu senti tendo contato com esse outro tipo de arte. A primeira parte foi montar a estrutura de arame, então eu tinha um arame um pouquinho mais grosso para fazer as partes maiores, também os detalhes, as partes menores com arame com uma espessura um pouquinho menor. E depois eu cobria tudo com papel alumínio e também a fita crepe.
Ali eu fiz à mão, o cachimbo também dele, dessa forma. Depois eu fiz o globo terrestre que eu tinha planejado, então eu peguei um copinho e fui preenchendo ele com papel alumínio, dando o formato, né? Depois enrolei também com fita crepe para conseguir chegar nessa forma arredondada da Terra. E nessa outra parte eu usei uma tigelinha ali como base para eu conseguir fazer os arames ficarem num formato arredondado, né? Montar uma estrutura, porque eu queria criar uma cabeça que ela não é totalmente preenchida, é uma parte dela, e depois eu coloquei da mesma forma o papel alumínio e a fita crepe para deixar tudo no lugar. E eu fui acrescentando as partes avulsas da cabeça, as orelhas ali bem grandes, né, de desenho caricaturado, o nariz também que eu montei separadamente. E eu quis acrescentar tudo prendendo com arame para deixar bem resistente, né, para não ter perigo de soltar. E nas bordas da peça eu montei uma estrutura meio ondulada para representar como se fosse o líquido escorrendo, as gotas, porque eu queria que ficasse tudo bem firme, e aí eu preenchi com fita crepe para dar essa resistência, a parte da orelha, né, ficou tudo dessa forma. Todas essas partes montadas então vão estruturar o projeto que eu estou montando e fazer também com que se utilize menos massa e que a peça final fique bem mais leve. E eu peguei essas partes e fui colocando na minha base, que é uma base de madeira que tem um parafuso central, que ela é utilizada para esculturas, e aí eu fui montando a forma que eu queria, né, prendendo todas essas partes que estavam separadas. Eu comecei então o processo com o biscuit. É importante a gente sovar bem a massa para ela ficar mais macia e maleável para conseguir facilitar a aplicação. E aí eu estiquei a massa e fui colocando sobre a peça. Nesse primeiro momento, realmente mais com o intuito de preencher ela toda do que se atentando muito a certos detalhes. Eu fiz o uso também de um pincel, que é o pincel de borracha, para conseguir atingir áreas menores, né, fazer alguns detalhes ali. O biscuit é uma massa bem maleável, bem fácil de trabalhar. Com ela você pode fazer várias formas, vários detalhes, e ela se sustenta muito bem e se fixa também muito bem na estrutura. A minha ideia é fazer uma peça numa cor única e por isso eu usei uma massa já colorida, né? Então essa já seria a cor do meu trabalho final. E aí eu fui moldando o tradicional cachimbo do Bauman, né? E você pode utilizar água também, passar água para tirar todas as imperfeições, para deixar ela bem lisinha, tirar aquelas junções que fica quando você faz enxertos de massa. Já a mão eu resolvi fazer ela antes de colocar na peça principal para ter uma maior flexibilidade na hora de preencher com a massa e também fazer os detalhes menores com as ferramentas. E quando ela já estava mais estruturada, então eu prendi nessa minha haste principal e aí eu dei o formato ali, como se realmente ele estivesse segurando o cachimbo, e fui ajustando os detalhes, passando água para ela ficar bem lisinha e chegar na forma que eu queria. Esse processo com água é bem importante para deixar a sua peça mais uniforme e com um acabamento mais próximo já do final. Porque quando você faz esses enxertos de massa, fica aquele monte de marca de dedos e também fica aquelas linhas que dá para ver onde você colocou massa, né? E quando você vem com a água, realmente você consegue deixar essas partes muito mais homogêneas. Eu fiz um esqueminha ali para fazer o mapa dos países, então eu fui recortando eles com o bisturi a partir do desenho para eu conseguir colocar no globo terrestre. E essa parte dos países foi a única que eu resolvi pintar de outra cor. Eu achei que precisava de um destaque ali, porque apesar do relevo, eles não estavam tão aparecendo tanto assim. E nessa parte final eu fui moldando esse líquido, né, para dar esse aspecto derramado assim. E eu coloquei inclusive até uma luva, porque esse biscuit colorido suja bastante a tinta e é difícil de tirar da mão. E aí então eu fui finalizando a peça, deixando ela bem lisinha com água. Eu coloquei ainda escondidinho ali na parte de trás um trecho de uma frase do Bauman.
É isso aí, pessoal. Esse foi o processo todo de um trabalho diferente que eu resolvi tentar para trazer aqui para o canal. Tudo isso foi baseado em pesquisa, né? Tanto da parte técnica do biscuit, a execução em si, que eu aprendi bastante, e talvez eu faça depois em breve mais obras aqui para o canal. Como da parte de referências também do autor, a vida dele, as obras, né? O conceito, que também trouxe conhecimento e inspiração para o trabalho. Eu enviei a peça para o salão e agora é só esperar realmente o processo de seleção deles para ver se ela vai ficar exposta. Quem quiser saber mais sobre a exposição, eu vou deixar um site aqui na descrição. Lá tem as datas, provavelmente ela deve ocorrer no início de setembro, se tudo der certo. E é um lugar bem bacana, vale bem uma visitação. E se você não se inscreveu ainda no canal, clica no botão aqui embaixo, deixa aquele joinha se gostou do vídeo e toca no sininho também para ficar sabendo das novidades. E valeu, brigadão, até mais!